Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 25. Vamos estudar juntos esses versículos. Aí, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor Jesus registra assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Somente até aí, vamos estar sentados. Jesus está falando de uma forma bem simples, porque ele está sendo seguido por uma grande multidão. Nós lemos aqui o primeiro versículo. Uma grande multidão. E você ser um rosto na multidão é muito fácil. Você pode ser um na multidão ali. Você pode até estar numa igreja grande, igreja estruturada, mas você é um ali. Você não tem um compromisso. Mas ser um discípulo tem um custo. Tem um preço. E Jesus vai falar até aqui, em algumas Bíblias, provavelmente na de vocês também está escrito aqui, Jesus vai falar sobre o preço de ser um discípulo. Então, a salvação nós recebemos ela pela graça. Nós não pagamos nada por ela, o preço totalmente pago por Deus através do sacrifício de Jesus. Mas para ser um discípulo tem um custo, tem um preço. E aí Jesus ele vai explicar para aquela multidão, nem todos, com certeza, naquela multidão prestaram atenção, porque multidão é multidão, né? E nós temos que deixar de ser apenas um rosto no meio da multidão e sermos discípulos do Senhor Jesus. Então, para ser um discípulo, tem um preço. E aí o primeiro preço que Jesus vai falar está no versículo 26. Qual que é o primeiro preço, custo de ser um discípulo? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando aqui, se não me amar mais do que o seu pai, se você não me amar mais do que a sua mãe, sua mulher, esse é um custo para ser o meu discípulo. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Então esse já é um custo. Você tem que colocar a Deus sobre todas as coisas. Então já é o primeiro ponto ali que Jesus coloca. Então, o primeiro custo de ser um discípulo de Jesus é exatamente esse, negar a própria vida. Não tem como ser discípulo de Jesus se ele não estiver em primeiro lugar, se você não amá-lo acima de todas as coisas. E no versículo 27, o segundo ponto que Jesus ele vai falar, que é preciso pagar um preço para ser seu discípulo, é aquele que não levar a sua cruz. Jesus não tinha sido crucificado ainda, né?
A cruz aqui ele está usando como um símbolo, porque o símbolo da cruz ali era o símbolo de sofrimento. É aquele que era condenado àquela morte sofrida na cruz, ou levar a cruz e morrer na própria cruz que ele levava. Então, quem quer ser discípulo de Jesus tem que estar disposto a sofrer por ele. E sofremos muitas vezes ali o preconceito no nosso local de trabalho, nós sofremos preconceito na nossa escola, de sermos discípulos de Jesus. Porque você não faz determinada coisa, você não participa de determinada festa. Mas esse é um preço a ser pago para ser discípulo do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele está falando que você vai passar vergonha por ele, por causa dele. Assim como o malfeitor ali, aquele que levava a cruz, passava a maior vergonha diante da multidão, que nós vamos ser envergonhados pelo mundo por causa dele. Então esse é um preço a pagar por ser discípulo de Jesus. E nós vemos que muitas pessoas, elas voltam atrás, aceitam Jesus e começam a servir o Senhor e depois voltam, exatamente porque não fizeram o cálculo do custo de servir o Senhor Jesus. E Jesus ele dá esse exemplo. Se você vai edificar uma torre, ou se você vai edificar uma casa, você assenta primeiro para saber qual o custo de edificar aquela casa, para que depois, você começou a edificar, fez o alicerce, aí você tem que parar, porque você não tem como continuar. Assim também é a caminhada com Jesus. Nós começamos a nossa caminhada com Jesus. Se a gente parar e voltar atrás, como acontece com muitas pessoas, aí nós perdemos a nossa edificação da nossa vida. Então nós olhamos para trás, perdemos a nossa salvação, Porque Jesus ele nos deu a salvação e nós temos que trabalhar por ela. E aí o Senhor Jesus ele faz essa comparação. Você tem que saber o custo de servir, de ser meu discípulo. Para você não ser só mais um na multidão, você tem que saber o custo de ser meu discípulo. Então você, para não voltar atrás, e para que as pessoas não zombem de você, porque aquele que começou a sua construção ali, aí parou no alicerce, aí todos vão falar, vão comentar, olha, esse aí parou, não teve condição de continuar. E da mesma forma, espiritualmente, é a nossa vida espiritual. Nós temos que edificá-la continuamente, todos os dias, porque se nós pararmos, voltarmos atrás, é porque nós não calculamos o preço que era para servir o Senhor. Porque tem um preço de servir ao Senhor. Ele continua dizendo, outra comparação, que quando um rei ele quer pelejar contra um rei, contra outro rei, ele vai se encontrar com outro rei para pelejar, para um tomar o reino do outro. E aí aquele que tem 10.000 soldados, ele pensa, eu vou enfrentar o outro tem 20.000 soldados, será que eu vou? Será que eu vou me dar bem? Ou será, eu tenho 10.000, será que não é melhor eu mandar ali, nos versículos ali, a partir do 31? Será que não é melhor eu mandar uma comissão ali, para ver se há possibilidade de paz? No versículo 33, assim pois também assim qualquer um de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aquele rei, ele vai mandar a comissão para ter paz, ele está renunciando o reino.
Da mesma forma, na nossa vida, nós temos que renunciar o reino e dar o reino ao Senhor Jesus. Então é renunciar a nós mesmos, a nós governarmos a nossa própria vida, para dar lugar ao Rei que é Jesus na nossa vida. Então, o Senhor Jesus, ele faz essa comparação para explicar o preço, o custo de sermos discípulos dele. Mas, mesmo diante desse custo, mesmo diante desse preço que Jesus falou, ainda é pequeno o custo para servir o Senhor. Todo esse custo que nós falamos aqui não é para comparar com aquilo que Jesus ele tem para nós, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz: todas as provações do tempo presente não são para se comparar com a glória que está preparada para nós. Então nós vamos padecer, levar a cruz, nós vamos negar a nós mesmos, nós vamos amar a Jesus sobre todas as coisas, a ponto de sofrer por Ele, mas vai valer a pena, porque Ele tem um reino eterno. Então Ele é o nosso Rei para toda a eternidade, não é só para essa vida aqui. Então a pessoa pode pensar: mas o preço a se pagar é caro, eu perder a minha vida aqui, eu deixar de curtir tal coisa, deixar de fazer algo que vai desagradar ao Senhor. Mas eu não quero. Aí ele aproveita a vida aqui, mas perde a vida eterna. E o que o Senhor Jesus tem para nós é: esse custo aqui é pequeno, porque nós vamos ganhar a vida eterna, que vale muito mais do que isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor.